Eu quero saudar nesta manhã de domingo, dia 19 de julho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema "É hora de reconstruir". E o texto principal está no livro histórico de Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. Eu convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e fazermos a leitura da palavra de Deus. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vamos orar ao nosso Pai Celestial nesse momento. Amado Senhor, nós queremos te dar graças, porque estamos diante de Ti, diante da Sua santa palavra, na companhia da nossa família, nessa manhã de domingo. A nossa oração nesse instante, ó amado Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua santa palavra. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. A situação de Esdras e Neemias, Zorobabel e outros príncipes de Judá era a seguinte: eles conheceram a Jerusalém gloriosa, eles conheceram a pujança de uma cidade que era conhecida como a Senhora das Nações. Eles conheceram o brilho da vida que ali vivia, e também eles conheceram a ruína, a tragédia, a queda, a destruição e o monturo. Tanto que quando Neemias chega para liderar aquela reconstrução da cidade, ele fica 3 dias e 3 noites vagando de maneira silenciosa, sem a companhia de ninguém. E conta que ele, no próprio livro é dito isso, ele transita pelas ruínas, pelos monturos, lembrando no que outrora era o brilho do passado daquele lugar. Na alegria do passado, nas esperanças do passado, ele conta que foram 3 dias e 3 noites de choro compulsivo. Mas há um momento em que ele para e ele conclui: não adianta ficar chorando, o que passou, passou. Agora é hora de começar, é hora de refazer, a partir desse monturo, desse lixo, dessa ruína que ali se encontrava na sua frente. Ele tem a consciência naquele momento que aquela ruína tem uma história. Foi um juízo de Deus sobre eles e sobre a transgressão do seu povo. Foi um basta de Deus naquele momento. Deus havia falado por sonhos, Deus havia falado por profetas e por muitos outros servos durante aqueles dias. Deus havia enviado evidências, Deus havia dado sinais. É isso que Neemias encontra: ruína, lixo, monturo. Onde outrora havia alegria, luz, felicidade, celebração e louvor. Reconstruir então, com certeza é difícil. E é nessa hora, meus queridos amigos e irmãos, que muitos fraquejam. É na hora de reconstruir que muitos desistem. É na hora de reconstruir que muitos vão relativizar, abandonar e chegam alguns até a blasfemar. E a pergunta então que salta aos nossos olhos diante do tema "É hora de reconstruir" é a seguinte:
quais os passos que nós devemos dar na direção da reconstrução da nossa vida e do ministério e a obra do Senhor. Nessa manhã, eu quero analisar o primeiro passo. E ele se encontra no versículo de número 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam o despojo numa terra de cativeiro. O primeiro passo que nós analisamos que devemos fazer é orar. E é exatamente isso que faz o servo do Senhor nesse momento. O primeiro passo para a reconstrução é orar e é conversar com Deus sobre tudo o que está acontecendo. No entanto, irmãos e queridos que estão nos acompanhando, o que o livro de Esdras e também de Neemias nos ensinam é ver a glória da vida naqueles que aprendem a reconstruir. O interessante, então, é que esse texto começa nos mostrando uma verdade, que se torna um princípio para nós, principalmente nesses dias de pandemia que ainda nos assola nos dias atuais. Enquanto eles se conformam com a ruína, o inimigo deles estava quieto. Mas observe, no contexto desse capítulo 4 e nos capítulos anteriores, na hora que eles se põem a começar a agir, na hora que eles põem no coração o propósito de começar a se movimentar e de refazer e de reconstruir, o conformismo é banido naquele momento. Eles dizem, apesar de tudo, nós vamos tentar. E o que acontece? O inimigo acorda. O inimigo então começa a provocar e começa a desafiá-los e começa a agredi-los. Esse inimigo aqui, ele surge na figura de dois homens, Tobias e Sabalá. Um que era oronita e o outro amonita. Ou seja, dois povos que visceralmente eram inimigos de Israel e que queriam destruir Israel a qualquer custo. E tudo estava indo bem, eles estavam quietos. Até, diz o contexto, chegar a notícia aos ouvidos de Sambalá e Tobias, dizendo, mais ou menos assim, não é que os judeus, no meio de toda a desgraça que eles estavam vivendo, no meio de toda a destruição, não é que os judeus resolveram começar a reconstruir a cidade? Aí, os inimigos acordaram. A guerra começou quando eles, o povo de Deus, começou a reconstruir e começou a orar. A guerra começa quando nós tomamos a decisão de tentar outra vez. E Neemias, então, ele é trazido por Deus até a Babilônia, para Jerusalém. Vaga pela cidade, mede o tamanho da desgraça, da destruição, percebe como vai ser difícil, mas ele diz, nós vamos tentar. E aí ele começa, vamos orar. E ele ora, versículo 4. Querido amigo e irmão, quando nós olhamos, nos dias de hoje, para verdadeiras muralhas destruídas, para verdadeiras construções em ruínas, como vida de muitas pessoas, a saúde de tantas, a vida econômica e financeira de outras, casamentos que estão sendo afetados, profissões que também estão sendo, passando por momentos de muita complicação durante esses dias de pandemia. E por que não dizer, as próprias atividades espirituais da igreja.
onde não temos tido nossos encontros presenciais, e gela o nosso coração ao pensar nos membros da nossa igreja que não estão tendo esse aquecimento espiritual, e alguns podem estar passando por um esfriamento espiritual e até de algo ainda pior. Meu querido amigo e meu querido irmão, não dá mais para ficar passivamente olhando tudo isso. É preciso encontrar uma saída. É preciso ir ao encontro de uma solução. É preciso acreditar que tudo tem jeito e que Deus vai dar jeito. É hora de começar a reconstruir. Essa já tem sido a tônica de muitas pregações nesses dias. O que vai ser das nossas vidas, da economia, da saúde do país, mas também da vida da igreja pós-pandemia. O primeiro passo precisa ser dado, e o passo se chama oração. Oremos em casa, oremos a Deus, para que Ele tenha misericórdia e nos abençoe. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repouse sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus,